Podemos, podemos chamar, então, o nosso próximo painel. A gente vai falar de cultura ágil, o motor do desenvolvimento de pessoas. A gente vai estar com a Virginie Fernandes. Eu não sei se eu vou pronunciar os nomes todos certos. Empreendedora, consultora, tem uma carreira como VP de talentos longa aí na LVMH. Fábio José. Muito bom. Ele é CHRO da DASA. Bem-vindo, Fábio. Obrigada. Olha, eu vou pedir para vocês também se apresentarem melhor que eu, né? Falar um pouco de vocês aí, da trajetória. Super feliz em tê-los conosco aqui. Um tema core, né? Em todo o processo de transformação e tudo que a gente está fazendo. Boa tarde, um grande prazer estar aqui. Obrigada, Juliana, pelo convite. Fiquei muito feliz em dividir essa mesa redonda com o Fábio, que queria conhecer há muito tempo, por razões que vocês vão entender em breve. Um pouco de teaser. Sou uma parisiense paulista, passei mais anos em São Paulo que em Paris, estou aqui há 21 anos, em São Paulo, no Brasil. Cheguei no Brasil a convite de uma empresa dos serviços financeiros, na qual trabalhei alguns anos na França, aqui no Brasil, na América Latina. Comecei a minha carreira por negócios, mas eu sabia que um dia chegaria no que mais me apaixona, que é trabalhar para que as pessoas estejam mais felizes, mais realizadas e deem mais resultado para o negócio. Então, sempre trabalho nesse link entre pessoas e negócios. E tive a grande oportunidade de entrar no universo maravilhoso do luxo, no grupo LVMH, que é o principal grupo de luxo do mundo, e no qual fiquei exercendo várias funções sempre para a América Latina. Até o final do ano passado, eu falei, essa minha vida é muito confortável, primeiro expatriada, depois, assim, no universo do luxo, deixa eu fazer uma coisa difícil de verdade e virei empreendedora há 5 meses. Então é isso, muito feliz em estar aqui. Obrigada. Bom, boa tarde a todo mundo. Eu sou daqui de São Paulo, nasci filho único, uma família bem disfuncional, sempre falo isso porque os caminhos acabam se reconfigurando. Me formei em pedagogia, depois eu fiz uma pós em marketing, uma pós em RH, depois eu fiz um mestrado no INSEAD, em Clinical Approaches to Management. Comecei em RH no Bank Boston, depois eu fui para a Novartis, fiquei na Novartis 13 anos, 4 em São Paulo, depois eu fui ser diretor de RH no Chile, fiquei 3 anos, depois diretor de RH na Venezuela, fiquei 3 anos, depois eu fui para a Suíça, fiquei 4 anos na Suíça, 2 responsável por RH por 2 franquias de desenvolvimento global, depois como RH global de todas as operações químicas e de biotech. E aí vim para o Rio em 2013. 2013 voltei para o Rio pela L'Oréal, maior empresa de beleza do mundo. Não, mentira. É verdade. É verdade. E ela, mas é verdade. Aqui são muito mais mercados do que luxo, né? A maior empresa de luxo é a LVMH, mas como toda a L'Oréal é maior, tem uma divisão bem grande de luxo. Eu fiquei 6 anos no Rio, depois fui para Nova York pela L'Oréal, e aí fiquei como head de RH para a divisão de luxo nos Estados Unidos, que é o maior mercado de luxo que tem, e como global das marcas de luxo americanas. E aí, há 1 ano e pouquinho, voltei para o Brasil, responsável pela DASA em RH, que é um grupo, imagino que todos conhecem, mas talvez não configurem tudo. São 50 mil pessoas, nós temos quase 1.000 laboratórios, são 16 hospitais agora, mais alguns para integrar, temos uma empresa de genética, temos 1.000 pessoas trabalhando em squads, em cultura ágil, então, para fazer transformação digital, e temos um desafio de transformar o mercado de saúde. Sonho grande. É grande. Sonho muito grande. Dois craques para falar de um tema. Vamos falar um pouquinho. Obrigada, Fábio. Vamos falar um pouquinho de cultura.
eu acredito que... bom, é a minha crença que, de fato, é o que as organizações têm de grande diferencial. É a cultura, né? Ela forma pessoas, pessoas formam cultura. Hoje a gente vai falar um pouco dessa cultura ágil, acho que tem alguns elementos, o Márcio trouxe aqui essa questão da cultura escrita caneta, né? Acho que tem alguns elementos que a gente percebe hoje que são fundamentais em culturas para se transformar, para fazer com que essas empresas, né, sejam, a gente chama de empresas infinitas, né, gerem valor aí dentro desse mundo de transformação. Então, alguns elementos, sim. Mas ela deve ser traduzida em processos, valores, comportamentos, e aí eu acho que é como o oxigênio que está no ar, né? A gente depende dele para viver mais do que qualquer outra coisa, e a gente não vê, não enxerga, não mede no dia a dia, né? A gente simplesmente respira. Se tirar, morre. Eu vejo cultura da mesma forma. Atrai gente boa pra caramba, né? Ou não, né? E retém, enfim. Eu vou parar de falar porque esse é um assunto que eu amo. Para mim assim o diferencial de qualquer organização. Então agora, por favor, sobre cultura ágil. Vou começar com a Virginie. Você fala para a gente um pouco o que é a cultura ágil, né? E aí a gente vai num bate-papo aqui para entender por que ela é motor de desenvolvimento, o que isso tem a ver. Muito bacana. Então, antes de começar, gostaria de parabenizar o Márcio e o Ricardo pela mesa redonda, onde se falou muitíssimo de pessoas e de cultura, e acho que tudo isso converge. Deu vontade de pular aqui, quase na plateia, em vários momentos, no stage, para conversar com você. Então, faremos isso em outra oportunidade. Bom, cultura ágil, eu acho que a primeira coisa, e obrigado pela pergunta, a primeira coisa é desmistificar o termo e falar o que é de verdade dentro de cultura ágil. Então, tem duas palavras. A palavra cultura, que acaba sendo a soma dos comportamentos habituais dentro de uma organização. Essa soma de comportamentos ela vem da história da empresa, ela vem dos processos e ela vem das pessoas, da maneira como elas querem se adaptar ou não àquela cultura. E a outra palavra, claro, a palavra ágil, que significa não só rapidez, significa flexibilidade, significa adaptação. E eu, pessoalmente, confesso que, por personalidade, por experiência, eu não gosto muito da terminologia na moda do momento. Por quê? Porque essas palavras acabam sendo palavras que as pessoas usam replicando sem muito se aprofundar no que é de verdade. E uma palavra que eu gosto muito de colocar no lugar, não substituir totalmente, mas acho que tem muito a ver, é a palavra empreendedorismo. E, para mim, empreendedorismo é exatamente sobre isso, é sobre a agilidade, a rapidez e um fato ainda mais importante, é sobre o fato de considerar essa organização como se ela fosse nossa e falar, eu quero que ela tenha êxito, não só agora, mas também no futuro, que foi um tema que acho que Márcio e Ricardo trouxeram muito claramente no final da conversa deles, o quanto trabalhamos não só para agora, para o resultado de agora, mas também para o resultado do futuro. E cultura ágil, a meu ver, é sobre isso, é sobre essa capacidade de cuidar da organização como se ela fosse ameaçada em todos os momentos, porque o universo externo acaba mudando muito mais rapidamente do que a gente pode perceber. E essa conexão também com o entorno que eles deixaram tão claro na conversa deles. Mas bastante falado, acho que agora é a hora de ouvir também a tua definição. Eu estava conversando com o Fábio pelo WhatsApp, eu acho que era 1h, Fábio, essa semana, e ele me soltou uma linha assim que eu já acho que ele conecta com essa coisa de desmistificar o ágil, né, Fábio? Já me deu uma pista. Que linha que eu soltei? O que eu falei? Você falou assim, bom... Tem que limitar no ágil? Foi isso que eu falei? Isso. É que tem a ver com essa desconstrução, desmitificação do termo. A gente, às vezes, dá muita importância para alguns significados. Isso acaba sendo até... um desafio, um obstáculo para a própria inovação. Há muito tempo discutindo um termo, muito tempo discutindo o que é, o que não é, a semântica,
além do tempo estar passando, a gente acaba criando a necessidade de se alinhar sobre uma ideia sem aproveitar diferenças que estão chegando, porque essas diferenças provavelmente vão alimentar e construir alternativas várias, dependendo da tua cultura, que vão além daquilo que, se você ficar concentrando em o que a gente entende, podem te trazer. Então, acho que a gente aprender a ultrapassar as limitações que as diferenças trazem, traduz o que seria uma cultura ágil. Do ponto de vista de transparência, do ponto de vista de não necessidade de ter controle, ou controle demais, de empoderar, de lateralizar, de deshierarquizar estruturas, processos e movimentos, e como traduzir isso dentro de um propósito comum, que é o que as organizações acabam se orientando, se consolidando, para uma missão, para um objetivo comum, seria o que eu acredito que é a cultura ágil. Claro que tem ferramentas, tem Scrum, tem Squads, tem formas de organização, tem governanças sobre isso, né? Você precisa gerenciar, administrar, porque não é o caos por si só, mas é quebrar um pouco a necessidade de ter muita ordem, porque a ordem é limitadora e não é libertadora. Acho que é um pouco isso. Não, e você representa uma empresa gigante, né? Qual que é o primeiro passo para quem tá nos ouvindo aí, na prática, né? Essa cultura, ela fomenta a inovação? Sim. Ela é necessária? Como é que a gente começa? Ela é um caminho, ela é necessária. Acho que é necessário a gente deixar de fazer as coisas como a gente vinha fazendo. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem uma dinâmica de mudança tão veloz, tão dinâmica, tão plural, tudo está mudando. Mudando em casa, está mudando a paternidade. A gente ouviu aqui falando de paternidade. Está mudando a paternidade, está mudando a maternidade, está mudando a forma como as crianças aprendem, está mudando a forma como os adultos aprendem, está mudando a forma como os adultos sentem utilidade, prazer, necessidade de se engajar com algo em todos os campos, não só no ambiente organizacional. Então, quando a gente tem uma dinâmica dessa, não dá para a gente seguir um modelo verticalizado, piramidal de tomada de decisão, que é lentificadora. E era lentificadora por uma precisão de comando e controle. Aqui a gente tem que tirar a energia de comando e de controle para fomentar a inovação e a agilidade. Ou seja, quanto mais a gente puder testar, entrar em contato com essas mudanças que estão acontecendo, mais você vai desenvolver um nível de conhecimento razoável para poder continuar desenvolvendo suas hipóteses. E aí, sim, é necessário que a gente mude a cultura atual de organizações, de algumas organizações ainda que ainda não mudaram, porque a gente vai precisar errar nesse caminho, e a gente ainda traz uma consequência de punir demais o erro e brindar demais os acertos. E por brindar demais os acertos, que na verdade só trazem o acerto e nada mais, a gente perde a chance de aprender tudo que o erro traz, para que ele seja o próximo caminho que você vai desenvolver. Então, e que não tem não só a ver com a questão organizacional, é uma cultura em geral latina, de ter uma necessidade de perfeição, vindo do modelo patriarcal também que a gente vem, que precisa ser quebrado, multiplicado. O empreendimento, como você falou, o empreendedorismo, né? Ele é uma energia infantil de criação. Ele não está copiando ninguém. E vai errar, muitos vão errar. E é interessante a gente saber quais são os empreendedorismos ou as culturas ágeis. Culturas ágeis, como é que é o plural de cultura? Culturas ágeis que deram certo, mas também saber tudo sobre aquelas que não deram certo. Porque ali tem muita aprendizagem que a gente acaba, às vezes, não perdendo, não aprendendo e perdendo como forma de orientação. Essa capacidade, essa necessidade de errar que você mencionou é super importante, porque realmente a gente aprende muito pelo erro. Pelo acerto, a gente acaba validando um caminho, demos certo, que bom, legal, tomei a decisão certa. E o erro nos obriga muito a nos questionar. Então, uma cultura que não pune o erro,
E o meu antigo grupo costumava dizer, algumas grandes lideranças diziam, bom, tudo bem, um erro, mas um erro pequeno, né? Não tem que fazer um erro grande. Não, pode fazer erro grande também, porque se aprende do erro grande e, a princípio, não se faz um segundo. Mas eu acho, para responder a tua pergunta, Juliana, e completar a fala do Fábio, acho que o primeiro passo é analisar se a cultura atual da nossa organização, em qualquer que seja o nível, que a gente seja um nível executivo, que a gente seja o CEO, o diretor de RH, ou qualquer membro da organização, se a cultura é uma cultura que nos ajuda para a inovação, para a rapidez, para a agilidade, se uma cultura que a gente tem que mudar um pouco, tem que revolucionar totalmente. Qual é o nível de autonomia que a gente tem localmente com respeito à matriz? Que tipo de processos a gente tem que redefinir? Então, eu acho que, viu, primeiro erro, falava longe, agora corrigi, espero não cometer mais. Acho que o primeiro passo é isso, é ver o quanto a cultura atual está nos ajudando ou nos atrapalhando para ser rápido, para ser ágil. Acho que outro passo importante também é se perguntar o quanto entendemos a nossa razão de ser no mercado e temos dentro da organização os recursos para nos ajudar a cumprir a nossa razão de ser. E também, vindo do painel anterior, um erro que muitas vezes empresas pesadas, né, cometem é: vou fazer benchmark no mercado, vou olhar o que tem de melhor e vou implementar, porque se grandes empresas fizerem, não corro risco, tá certo, não é a pior coisa a ser feita. O mais importante, primeiro, pensar o que é importante para mim, nessa minha organização, nessa minha história, com essa visão. E, a partir daí, uma vez que você definiu o caminho, você vai e testa o que acontece no mercado. Então, essa maneira de olhar primeiro para dentro e só depois para fora testar, ver o que está acontecendo fora, também acho que é um caminho super importante da agilidade. Você está falando em manter o foco no resultado, na agregação de valor, enfim, no goal, né, da organização. E na essência, na razão de ser, na cultura, nas forças vivas da organização. Porque uma organização, claro, é sobre um resultado, mas é também sobre as emoções, sobre a maneira como você consegue organizar as pessoas, motivar e inspirar. E essa inspiração é crítica para uma organização ágil. Eu acho que mais do que o foco no goal, é um foco no flow, assim, de como as coisas estão acontecendo. Tem uma frase do Miles Davis que me inspira muito com relação a isso. Ele dizia que o maior erro, falava para os músicos dele, né, que o maior erro era tentar não errar. Esse era o maior erro, porque uma nota só vai ser errada dependendo da próxima nota que for tocada num ambiente de jazz. E eu acho que, assim, qualquer um de nós pode tocar essa próxima nota quando você está focado num flow, quando você está orientado para o outro. A gente falou bastante de colaboração aqui, né? Quando a gente está focado no que se produz colaborativamente. E o colaborar é um laborum que vem daquilo que se faz conjunto. Não é necessariamente de duas pessoas, daquilo que se faz conjunto. Um jazz de improviso é algo que se faz conjunto, na hora, se cria. E quando a gente diz que organizações de empreendedorismo, ou que estão desafiando o status quo, que estão criando algo que não existe, que é o caso da DASA, por exemplo, a gente não tem benchmark no mundo, não tem para onde olhar aquilo que a gente se propôs a fazer, a tese e tal. A gente tem que ter muita fé, tem que acreditar, tem que ter muita energia, muita... além da paixão para acordar, talento para fazer a colaboração acontecer de verdade. Perfeito. A gente também passa por esse mesmo desafio, né? O modelo da First, a gente tem referências em vários pilares, referências no mundo, mas o modelo, ele não existe, a gente não está copiando. Então, é um grande desafio. E aí, você tocou num assunto, precisa de talentos, né? Então, eu vou pegar esse gancho aí, porque falar um pouco sobre esse perfil desses talentos que criam algo novo. E também vou pegar um gancho no que vocês disseram sobre o erro. Eu fiquei pensando, enquanto vocês estavam falando, no Roberto Funari, CEO da Alpa, bastante conectado com a gente. E uma vez a gente batendo um papo, ele falou:
cara, tem um aprendizado, tem um gol que a gente fez no negócio aqui, que veio de um erro, de um processo que a gente foi implementar na China e deu errado. E aí, na conversa, eu percebi, não era o caso de perguntar, e eu estou trazendo a pergunta aqui, é que existia um processo muito claro lá dentro para aprender com o erro. Então, eu queria falar disso também, porque o valor do erro é o aprendizado, isso está claro aqui, né? Então, todos precisam aprender. Então, eu levantei essas duas bolas aí para vocês. Vou começar a falar sobre talento, né? Porque acho que já falei um pouquinho do erro, e acho que queria retomar sobre talento um tema maravilhoso que o Fábio trouxe do flow e do exemplo do jazz. Então, assim, eu tive a sorte essas últimas semanas de ter bastante tempo dedicado a muitos conceitos de desenvolvimento de talentos, inteligência emocional e ao flow. E o flow, como vocês devem saber, é aquele momento que todos nós vivemos, em vários momentos pessoais ou profissionais, onde esquecemos do mundo, estamos focados na nossa atividade, estamos criativos, rendendo mais, achando isso extremadamente prazeroso, e para o nosso cérebro como uma droga, queremos mais, porque os neurotransmissores ficam totalmente agitados. E o grande desafio, se a gente tivesse que definir o que um líder tem que fazer com os talentos dele, em particular numa organização ágil, ele tem que deixar os talentos deles em condição de flow o maior número de tempo possível. E como é possível isso? Não é assim muito bonito, vocês vão falar, RH são muitos conceituais, como que a gente faz isso na prática? É possível sim fazer na prática. Então, na prática, é ter um nível de desafio certo. Nível de desafio certo significa tem que ser um desafio, tem que ser difícil, mas não tem que ser totalmente impossível, porque se for impossível, muita gente vai dar para trás, né? Depois, tem que criar condições, que isso é absolutamente essencial de culturas ágeis, de organizações ágeis, condições também de autonomia, de suporte e também condições de criatividade, onde a pessoa vai realmente conseguir trazer mais dela, mais da criatividade dela. E se essa organização tiver processos tão pesados, ela não consegue trazer a criatividade dela. Então, claramente, organizações ágeis é, uma vez que você contratou os talentos, e dar o contexto para que esses talentos consigam se expressar além de job description. Eu fui acostumada, eu sempre odiei job descriptions. Eu fazia unicamente quando o corporativo suplicava job descriptions. Por quê? Porque encapsula a pessoa dentro de uma lista. O importante é ela ter a grande visão do que ela tem que fazer. E se ela quer ajudar o vizinho a resolver um problema de uma área que não tem nada a ver, isso faz parte, isso é maravilhoso. Eu tenho muitos exemplos disso. E, claro, para isso você tem que ter uma cultura de confiança, mas esses talentos e deixar livre expressão para os talentos, sabendo onde eles têm que ir, para mim, é realmente a apoteose de uma organização ágil que está funcionando. Muito bom. E aí, Fábio? Eu concordo com tudo. E queria trazer uma perspectiva que eu até acabo refletindo bastante sobre o conceito e o entendimento que a gente faz sobre talentos. Para mim, talentos não são pessoas, né? Talentos são pessoas, pessoas têm talentos. As pessoas não são talentos. Talento é um dom inato. Você nasce uma capacidade, uma possibilidade, uma agilidade mental de aprendizagem para um determinado campo, o que é que seja. E aí, com a prática, seja uma prática explícita, metodológica ou mais empírica, você desenvolve. Então, seja numa estrutura educacional, por exemplo, né? Você vai aprender matérias, disciplinas, tem todo um conteúdo encapsulado, que também me dá um pouco de nervoso, mas então lá, né, as trilhas de desenvolvimento, tem o professor, né? Tem a estrutura formal, e tem a informal, dentro dessa metodologia, que é como, por exemplo, uma criança aprende a falar um idioma. De repente ela está falando,
mas ela está acompanhando informalmente uma estrutura, enfim, morfológica que vem para a gente. E tem a empírica, que é na vivência, em quem você se inspira, qual é o ambiente que você tem, né? Se você tem a oportunidade de colocar esses dons e praticá-los ou não, e aí ele vai se desenvolver. Aí tem a sorte, e aí com isso você transforma esses dons em talentos. Talentos para negócios, talentos para música, para arte, para o que quer que seja. Então, enquanto a gente não liberta a nossa forma limitada, porque talento não tem limite, o que tem limite é a forma como a gente avalia talento hoje. A gente continua indo buscar as pessoas nos mesmos lugares, avaliar as pessoas pelas mesmas coisas, né? Se ela tem, sei lá, experiência internacional, se ela fala três idiomas, e não sobre quem elas são, sobre o que elas fizeram da vida delas, o que elas aprenderam com isso, o que elas aprenderam com os erros, por exemplo. E eu acho que isso é libertador para uma cultura ágil, que se liberta de algumas amarras que são muito cartesianas, tradicionais, e que possibilitam que esses erros sejam alimento de criatividade e inovação. Fábio, seria a capacidade de aprender, resiliência, de se transformar, esse outro olhar? Então, resiliência é uma característica que a gente tem de metabolizar um trauma, né? Você tem um trauma, você metaboliza ele e você passa adiante. Isso é uma característica presente em quem tem criatividade, quem tem inovação. Provavelmente seja uma dessas forças que aparecem quando você tem uma cultura ágil, mais resiliência organizacional, inclusive. E você tem, a gente falou de cultura vindo bottom-up, né, de baixo para cima, efeito bidê, como eu falo, tem que acontecer. A gente tem que libertar essa energia para que ela venha. Os líderes têm que saber ser influenciados, muito mais do que influenciar. Também, você ficar influenciar é uma coisa, né, monodirecional, e saber ser influenciado e ter o olhar e a escuta ativa para quem pode te influenciar, porque traz coisas que você não tem. Isso é libertador também, né? Então, a cultura de vir pela organização, o que emerge, o que aparece, e a sabedoria de diferenciar o que você quer manter dessa cultura, o que você não quer manter dessa cultura, e o que você quer acrescentar a essa cultura e ao que se produz dessa cultura, eu acho que é uma condição de liderança adaptativa, evolutiva, que a gente tem um monte de exemplo de quem fez, quem não fez. BlackBerry não fez. Motorola não fez. Nokia não fez. Red Bull fez pra caramba. Então, a liderança, identificar o que é, o que não é esse propósito, essa energia. Red Bull não é energético. Red Bull é conteúdo. Você olha, hoje 30% do faturamento dos caras é conteúdo. Então, essa adaptação, essa liberdade para testar coisas que são não óbvias, vem de cima, mas vem de cima na condição de libertar insights, momentos de aprendizagem ágeis, com pouca estrutura rígida, com pouca rigidez, que é o que vai ser o motor do desenvolvimento das pessoas. É um momento tão libertador, né? A gente não precisa saber tudo, a gente pode mudar, tendo uma direção clara, né? A gente tem que ter uma direção, um propósito, direção, né? Dar contexto, alguém falou de dar contexto. Exatamente. A gente pode e deve mudar, deve aprender o tempo inteiro com o outro. Eu acho que é libertador no sentido de tirar os limites, né? Acho que a gente viveu aí para trás, né? Quem é jovem igual a gente não lembra muito, né? Mas os outros, por exemplo, o Ricardinho, o Frois, que saíram daqui, não eles lembra sabem velho, falar. Tá? Jovem lembra, quem não lembra é velho. Eu também. Eles sabem falar, né? Quem estava aqui antes da gente, não muito, mas já teve um tempo, né, onde as pessoas ficavam dentro de uma caixa, tinham que fazer só aquilo, o que dava para fazer era o limite do cargo, da posição. Eu estava falando, era num painel ontem, que a gente tocou sobre esse assunto, sobre
o que é progressão em carreira. Aí a provocação muito no sentido de desafio, né? De você ter novos desafios, e isso é progredir na carreira. Não é sobre cargo, né? Mesmo porque um PO de um projeto absolutamente estratégico numa empresa, ele deve ter mais voz que o CEO, dependendo de qual é esse projeto, né? Ou do que o conselho, né? Então, não é sobre posição, é sobre o desafio e o protagonismo, né? Exatamente. Eu queria justamente, que bom, porque eu estava pensando num tema, a gente fez telepatia, e obrigada por ter colocado, Juliana. É a questão do protagonismo, que tem a ver com os limites. Então, protagonismo dentro de uma organização e não se colocar limites e ir atrás do que você acha que está certo. E depois também queria falar de um tema de influência que o Fábio colocou, que acho que é super importante, que o Márcio também e o Ricardo colocaram, que é super importante. Então, falando em protagonismo, tem um exemplo que realmente me marca muito, dentro de uma das minhas antigas organizações, a Hennessy, muito famosa no Brasil, porque conhaque, num mercado muito de conhaque, mas é muito forte no resto do mundo. Então, a Hennessy, uns 20 anos atrás, lançou um conhaque branco, que chamava Pure White. E aí, daqui a um tempo, começou a funcionar no Caribe, e o cara do Caribe era um verdadeiro empreendedor. E eles queriam descontinuar esse produto, porque achavam conhaque assim, não pode ser branco. E o cara do Caribe falou, não, está funcionando nos meus mercados, talvez pelas razões erradas, vou contar aqui, porque na Colômbia, ele falava, porque na Colômbia acham que o puro branco é outra coisa, então todo mundo fica animado, falando, quero um pouco desse puro branco, enfim, aquelas piadas, né, do universo de Wines and Spirits. Mas, enfim, começou a vender, e toda vez que a gente tinha uma reunião estratégica com um comitê, o presidente da Hennessy, todo a Smart, etc., ele falava, não, porque isso não faz sentido, você custa muito caro a minha linha de produção, e a gente vai descontinuar. E ele vinha com o tema. E ele, sem nenhuma vergonha, vinha com o tema, e todo mundo já ria, todo o board da Hennessy, ha, mesma piada, o cara do Caribe. A Hennessy manteve o produto, é o produto mais rentável da região Caribe. Eles fizeram números que eles jamais acharam que fariam. E foi um cara contra todos, que sem vergonha, que muita teimosia e com realmente número de mercados falou, isso está sendo um estouro, vem ver comigo no mercado como funciona. Então, ele foi protagonista. Ele achou que podia, como o Mark Twain, aquela célebre citação, né? Ele não sabia que era impossível, então foi lá e fez. Então, o quanto é importante, o quanto esse bloqueio mental é o pior do limite, o quanto a liderança também e a cultura organizacional tem que falar, é possível, sim. E sobre o tema da influência, a influência é um tema absolutamente importante. Outro dia também pesquisei um pouco sobre o que era influência, porque muito tempo na minha carreira eu não tinha poder hierárquico sobre as pessoas. Me perguntavam por que elas fariam o que eu acho que é importante fazer, porque não tinha poder hierárquico. Isso é maravilhoso numa carreira, porque assim você tem que encontrar outras maneiras. E dentro de organizações ágeis, a influência é muito importante, porque, como o Fábio mencionou, é muito horizontal. São grupos de trabalhos. A hierarquia, em muitas oportunidades, ela não é presente. E a influência é um conceito em relação com os outros. Para ter influência sobre os outros, você tem que começar dando, acreditando, ajudando, dando suporte, mostrando, dando competência, dando tempo. E, a partir desse momento, quando as pessoas pensam, essa pessoa me ajuda, essa pessoa tem boas ideias, essa pessoa não me pede nada em troca, mas ela está aqui para mim, ela vem pedir mais, ela vem buscar mais. E a influência, afinal de contas, é a confiança que você consegue criar com os outros, que você está aí para dar suporte. E o Fábio falou, confiança, Márcio e Ricardo também mencionaram, confiança é uma das palavras mais importantes e é crítica em organização ágil. Muito bom. Eu tenho algumas perguntas aqui, você está falando, eu estou olhando, a gente até não falou sobre o erro, né? Mas aí tem uma pergunta aqui sobre os processos. Vou falar sobre erro. Não vou falar, só vou fazer um comentário. Sem saber que era impossível, foi lá e fez. Tem o coach de fracassos, fala, sem saber que era impossível, foi lá e soube.
Eu tenho uma figurinha dessa. A gente às vezes usa bastante, né? É muito bom. Desculpa. Sem saber se é impossível, foi lá e soube. Era difícil pra caramba. Muito bom. Olha só, tem uma pergunta para ambos, da Marta Okada. Como vocês estão enxergando os movimentos das áreas de gente das organizações para formar líderes e profissionais que toleram e aprendem com o erro? Existe ou é responsabilidade de cada um? Então, eu estou entendendo. Existe, eu acho que essa função, né, que talvez que ela queira dizer, essa da área de gente. Movimento. Ou responsabilidade de cada um. A gente passou o ano de 2021 de 21 na DASA, desenhando o que seria a nossa cultura, né? A gente criou um processo de organizar todas as companhias da empresa, hospitais, todas as, enfim, corretoras, pesquisa clínica, genética, laboratórios, todos empresas de cuidados integrados dentro de uma mesma cultura. E para a gente ter uma ideia disso, se a gente pega o CEO N, os N-2, 60% dos N-2 tem menos de 15 meses de empresa. Ou seja, todos entraram em uma pandemia, todos esses. E os outros, 40%, cada um veio de uma empresa, do grupo. Então não tinha muita coisa em comum ali, né? Era uma junção de 50 mil pessoas, né? 40 mil na época, em que a gente se propôs a estruturar um modelo de desenvolvimento do que seria o contexto, do que seria o critério de valores. E a gente fez esse exercício de identificar o que fica, o que não fica, o que a gente acrescenta. E uma das coisas que a gente colocou, e sabendo, consciente de que nesse processo de construção a gente ia errar, e a gente vai errar, a gente precisava limitar a energia que se gasta evitando o erro necessário. Não as cagadas homéricas, mas os erros necessários. É bom frisar sobre isso. E um dos nossos valores, que acaba sendo um dos nossos comportamentos, que pela primeira vez agora as pessoas avaliaram cultura, avaliaram desempenho, seguindo o mesmo modelo, é o de saber errar. Porque saber acertar todo mundo sabe. Agora, saber errar, saber lidar com o fenômeno do erro, seja como gestor, ou seja como você mesmo errando, tem muito impacto no processo de colaboração, no processo de criatividade, enfim. A outra que a gente falou aqui de ajudar, né, no colaborar, de ajudar. Quantas vezes você ajudou hoje? Estavam falando aqui. Tem a questão do pedir ajuda. Saber pedir ajuda, cara. Porque pedir ajuda, acho que demanda humildade, né? Você declarar que você precisa de ajuda. E acho que protagonismo também, né? Porque Exato. eu vou fazer. Exato. E é justamente libertar essa coisa antiga de que a gente tem que ter todas as respostas, e na verdade não tem, a gente tem que saber fazer as perguntas corretas. Essa é a base, mas o estar confortável de pedir ajuda, estar confortável de saber que existe uma possibilidade de um erro, porque o erro é fundamental no processo de criatividade, é algo que marca a cultura, é algo que marca a dinâmica, o contexto de onde você vai construir. E aí sim, num ambiente psicologicamente saudável, com confiança, com consistência, com coerência entre o que você fala e o que você faz, acaba movimentando cultura e instalando um ambiente ágil, contínuo. Você falou sobre saber errar, né? Me lembrei de um episódio, vou contar rapidinho aqui. Há um tempo atrás, eu me aventurava a fazer artes marciais, alguns golpes de arte, vamos dizer isso. Eu já estou vendo o Vinícius ali, tipo, não acredito. E aí,
eu fazia com um japonês que os avós eram professores de artes marciais, o pai, ele, os irmãos. E aí, um tempinho, aí eu comecei a ficar mais soltinha e falei, vou dar um golpe nele, né? Um salto, assim. Ele era pouco maior que eu, estava facilitando. E aí eu fiz e caí e me machuquei pra caramba, acabei com a panturrilha. E ele me falou um negócio, ele estava se referindo à luta ali, né? Mas eu levo isso sempre. Ele falou assim, ó, se você quer dar grandes saltos, a primeira coisa que você tem que aprender é cair. Porque se você não fizer isto, você vai se machucar. Então, grande erro, Juliana. Grande salto sem ter aprendido a cair, já com aqueles sotaques, né? Então, é uma lição, né? Eu tive muitas, até acabar com as 2 panturrilhas e desistir, mudar de... Sem saber que era impossível, foi lá e soube. Foi lá... Exatamente. Eu fui lá e soube e mudei de hobby, né? Um mais seguro. Bom, excelente. Vamos lá. Pro Fábio. É uma pergunta do Jason Sardo. Não gosto de falar nome errado, mas eu acho que eu falo muito. Como ser ágil com eficiência no mundo que está em alta velocidade de mudança em todos os sentidos, pessoal e profissional? Ser ágil com eficiência me lembra um pouco de resultado, né? Estou aqui tentando errar menos, acertar mais do que errar, talvez seja isso. Boa. Ou fail fast, né? Ou errar. Fail fast, É um pouco do que traz o conceito. E o que significa fail fast. o tal do fail fast, né? Precisamos desmistificar isso também, né? Mas, aliás, é uma excelente pergunta, né? Como tomar riscos eficientemente. Basicamente, se eu puder traduzir a pergunta, num momento onde a gente não sabe muito nem onde está, nem para onde vai, como sociedade, como cultura, como empresa. Eu acho que tem que ter uma ambição realista. Acho que sonhar... Hoje a gente estava numa reunião da DASA e um cara falou, o Emerson, que é um dos vice-presidentes, falou, eu sonhei que tal coisa tinha dado errado, não sei o quê, sonhei com trabalho, sonhei que tinha tal coisa dado errado. Daí o Pedro, que é o CEO, falou assim, pois é, a DASA realizando seus sonhos. Né? Mas, assim, sonhar de forma realista. Acho que a gente tem que, sim, não se limitar, não se acostumar com aquilo que a gente enxerga no momento e estar confortável com caminhar um determinado espaço, fazer um determinado movimento, sem ter consciência ou sem ter certeza do resultado que você vai trazer. E o conceito de fail fast, por isso a colaboração é tão importante, por isso a energia empreendedora de criar é tão importante, por isso a atenção para o erro é importante, porque faz com que a gente aprenda rápido e que a gente não invista recursos desnecessários, que a gente não caminhe e desenvolva coisas por muito tempo até identificar um erro. Então, fazer checkpoints contínuos de como a gente está, criar um alinhamento, como possível for, com frequência, para todos que estão trabalhando com autonomia, porque você tem que dar essa autonomia para que seja ágil, é fundamental. Então, eu acho que não tem uma fórmula, mas sim, que a gente consiga sonhar realisticamente, fazer algum acompanhamento contínuo, celebrar as pequenas vitórias também, celebrar os pequenos as aprendizagens que a gente tem com os erros, e fazer isso de maneira contínua é uma forma de conseguir eficiência e ser ágil num ambiente que tem tão poucas certezas. Excelente. Acho que queria só comentar um tema que veio te ouvindo e também dessa pergunta que mistura, né, vida profissional e pessoal, a questão dos protótipos, né, dos quais falamos muito, fazer algo menor, rápido, testar, melhorar, aumentar. E acho que isso funciona tanto para a vida profissional, né, lançamento de novo produto, vai testar.
usar protótipos também na vida pessoal. E me veio de repente um exemplo nada a ver, mas aquela pessoa que fala, não, acho que agora dá para trabalhar de qualquer lugar, quer saber, vou abrir uma pousada na Bahia, vou ser feliz lá, vou mudar totalmente, cidade grande, cansa. Vai primeiro passar 2 meses, tirar um sabático adicional, Aí você vai fica lá ver 2 o que é meses uma numa pousada, recebendo o cliente, e depois você vê se realmente você fica feliz com a perspectiva de passar o resto do ano. Então, esse exemplo muito trivial mostra realmente o quanto é importante se dar a possibilidade de testar pequeno para sentir a minha energia continua boa, e no caso do produto, isso tem um cliente, o cliente fica feliz, o que mais eu poderia mudar? Então, o protótipo é realmente a regra do jogo hoje. Legal. Ô, Fábio, só uma provocação aqui, você citou alguns elementos importantes. Fala para a gente da diversidade, aí a importância dela nesse contexto. E vocês que estão fazendo um trabalho incrível, a gente tem um projeto aí, né, que a gente ajudou vocês, Lideranças Negras. E fala para a gente. Eu falo. Esse é um tema que eu tenho muita paixão, né? Acho que a diversidade, até do ponto de vista corporativo, ele não tem que ser tratado porque traz mais sucesso, porque traz mais dinheiro, porque Fortune 500 tem uma... Não, cara, é porque é moralmente o que deve ser feito. Acho que a gente sabe que vive numa cultura, numa sociedade, num mundo onde existe uma distribuição desigual de privilégios e condições e oportunidades. Então, nós que estamos na parte privilegiada, devemos olhar com critério moral para fazer o que tiver dentro do nosso alcance para corrigir esse ambiente. Então, tendo dito isso, a diversidade é o berço da inovação. Então, e de novo, você pode colocar isso do ponto de vista de consumidor, o quanto eu envolvo o meu consumidor na produção de uma solução do que quer que eu esteja fazendo, como organização. Antes isso era impensável. Antes o consumidor era uma parte da equação final. Hoje, não considerar o feedback, o que quer que seja, do consumidor no processo de elaboração do teu produto, serviço, o que quer que seja, é certeza de erro. Mesmo que você esteja inovando, mesmo que você esteja empreendendo. Então, do ponto de vista corporativo, incluir um ponto de vista diferente, como o do consumidor, é diversidade. Considerar parcerias com, não necessariamente com concorrentes, mas com empresas que possam colaborar, então, fazer a criação a partir do ambiente. Na criação de um serviço, é diversidade. E hoje a gente faz muito pouco isso. Quantos processos de qualquer coisa a gente vê que são parcerias de 2 empresas diferentes? Se a gente está falando aqui de desenvolvimento de pessoas, quantas empresas se juntam para desenvolver pessoas? Porque tem essa coisa do meu reter. Né? Quase que é prender o colaborador numa situação que talvez não seja nem a melhor para ele, nem então, diversidade também é conseguir empaticamente entender quem é o teu cliente e sigo na mesma, porque o colaborador para o RH é o cliente, é o consumidor da experiência que você cria. Numa estrutura historicamente desenvolvida em um modelo colonizador, patriarcal, branco, o máximo que você vai tirar é o melhor modelo colonizador patriarcal branco. Perfeito. O quanto, e não estou aqui falando necessariamente de contar quantas mulheres estão em posição de gestão, contar quantos negros estão em posição de gestão, não é com relação a isso. É como realmente esse ambiente que se cria, essa cultura que se cria, fomenta a diversidade, para que quem ainda não tem um espaço de contribuição, de voz, e que provavelmente vai trazer pontos de vista contrários, não necessariamente contrários, mas diferentes aos nossos, podem entrar e contribuir com a colaboração do que quer que a gente vai construir como mundo, mas dentro do ambiente corporativo, de novo, com aquele produto ou serviço que a gente está fazendo, incluindo a experiência que se vive ali dentro.
Então, como eu dizia antes, saber lidar com as diferenças, saber lidar com a contraposição das ideias é fundamental. E descer de posições de privilégio para que outras vozes possam influenciar decisões é condição fundamental. E isso está na mão dos líderes hoje, que estão praticando o mesmo exercício dentro de casa, na figura do pai de hoje versus a figura do pai de 30 anos atrás. A figura da mãe de hoje com a figura da mãe de 30 anos atrás. A gente fala de síndrome do impostor. Acho que todo mundo já meio que ouviu falar de síndrome de impostor. A síndrome do impostor veio em 81, 82, sei lá quando. Clance, e eu não lembro a outra psiquiatra, foram fazer, na mesma época do McClellan, que estava fazendo trabalho de identificação de competências e tal, e pegaram as primeiras CEOs americanas, brancas, mulheres de sucesso no mundo executivo, para ver que comportamentos elas tinham em comum. Foco no resultado, pensamento estratégico. Saiu a síndrome do impostor. O que elas tinham de comum era, elas sentiam que era uma fraude, que seriam descobertas, que elas não eram tão boas quanto as outras, porque não tinha modelo, não tinha para onde olhar. Olhava para a mãe estava em casa seconded, ela estava numa posição secundária. Olhar para o lado só tinha homem, então tinha que reproduzir um modelo masculino de liderança. É claro que ia sentir uma fraude, é claro que sim. Então, como a gente faz para que tanto talento que essas pessoas trazem não seja eliminado ou não aproveitado, não só para libertar este ambiente dessas travas que são trevas, mas que sirvam para a gente desenvolver soluções para criar um ambiente e um mundo e uma sociedade melhor. E não é limitado ao cargo, job description, que você trouxe, né? Essa limitação. Os líderes, o impacto que os líderes têm não se limita ao cargo. O impacto que as organizações têm não se limita ao mercado dela. A gente impacta a sociedade. A gente, na DASA, impacta 50 mil famílias. A minha mulher vem de uma cidade que tem 15 mil habitantes, contando pomba galinha. Tem um prédio na cidade. Imagina o Homem-Aranha lá. Fica louco. 50 mil famílias. Então, assim, a gente tem a capacidade de impactar a sociedade. Então, não limitar a nossa possibilidade de influenciar, que diversidade seja uma agenda primária, fundamental do ambiente no qual a gente faz parte. Muito bom, muito inspiradora a tua fala, realmente. Dá para perceber que você falou do coração, isso é maravilhoso, no RH em particular, porque você tem um impacto lá dentro da DASA absolutamente crítico. Só queria aprofundar dois temas que você falou, a questão do modelo, o quanto é importante, você usou o exemplo do síndrome de um impostor, o quanto é importante sentir que dentro da organização os negros têm modelos, que as pessoas de certa idade, que é um dos temas pelos quais comecei a batalhar com muitos RHs, o Brasil está envelhecendo muito rapidamente. Hoje, só se falar de jovens, eles são muito importantes, mas se não mantivermos os seniors dentro das nossas organizações, daqui a 20 anos teremos um problema sério, que não será sombra de sociedade, também de eficiência. Então, quanto é importante que, como dentro do nosso universo pessoal, dentro da organização, tenhamos modelos. Eu lembro ter conversado com os raros negros e pardos dentro da Louis Vuitton, por exemplo, e testado com eles por que não temos mais candidaturas. Agora o grupo começou a fazer trabalho realmente proativo. Eles falavam, a gente não se sente convidado, olhamos para as lojas, olhamos para os vendedores, nem queremos enviar o currículo, porque já sabemos que não vai dar certo. Então, essa questão de começar a ter modelos e pessoas que queiram ser porta-vozes e falar, sim, aqui é um lugar onde podemos ser bem, podemos ser nós mesmos, isso é muito importante. Então, o fato que realmente essas pessoas que vão quebrar regras, inicialmente, que vão quebrar modelos por
serem negros dentro de uma empresa de luxo, por enquanto, eles são muito corajosos. E o quanto eles são absolutamente necessários em termos de comunicação. Eles têm que aceitar também ser porta-vozes e trazer mais gente até que isso seja natural. Por enquanto é um trabalho, mas daqui a um tempo vai ser natural. E outra questão muito interessante é a questão do modelo mental, e a gente vê o que a gente conhece ou a gente vê o que a gente nos toca. E em termos de diversidade, isso é muito importante. Eu lembro justamente, falando desse tema, todos vocês devem lembrar aquela célebre foto da XP no início do ano, que revolucionou aquele terracinho bonito em Porto Alegre. Então, tem um mar de homens brancos falando, conseguimos o resultado do ano, etc. E assim, o universo inteiro, a sociedade brasileira e corporativa, caiu em cima desse escritório, porque falaram, vocês são só homens e brancos. Tinha meia dúzia de mulheres e meio de 90 homens. E aí, ninguém fez esse comentário, por exemplo, que ninguém tinha mais de 40 anos nessa foto. Por quê? Porque não é o tema do momento. Então, não falo que seja ruim ou bom ver esse tema, o que falo é que a educação para todas as diversidades é importante. E essa, como a gente fala, essa interseccionalidade, o fato que temos que nos preocupar não só com mulheres lá em cima, mas também com mulheres negras lá em cima. Temos que nos preocupar também com pessoas de cor que sejam PCDs, porque isso é uma dupla dificuldade hoje. Então, é um trabalho muito grande hoje que é necessário para a inovação, para a diversidade, para uma sociedade melhor, que é uma responsabilidade de todos nós, e que, como o Fábio mencionou, uma responsabilidade das organizações. Somos humanos e queremos ter um futuro dentro de uma sociedade, dentro de um país. Temos que trabalhar para uma melhoria desse país, dessa sociedade, de uma maneira ou de outra. Então, é realmente uma questão de sobrevivência da nossa espécie. Só dizer assim, eu repeti o que eu digo sempre. Eu só estou onde eu estou porque eu sou branco. E homem. Mas, primariamente, porque eu sou branco. Se eu fosse preto, eu tinha morrido 10 vezes por coisa que eu fiz. Não tinha morrido de uniforme, por bala perdida na porta da escola. Tinha morrido por coisa que eu fiz, e que eu fiz porque eu podia fazer porque eu sou branco. Senão eu tinha tomado um tiro. De um branco. A foto da XP está aqui. Uhum. A foto da XP está em qualquer empresa que a gente trabalha, gente. Se a gente for ser real mesmo, né? Não estou diminuindo o valor da foto da XP. Eu estou dizendo que a foto da XP é um retrato do que é o Brasil. E que se a gente não seriamente traz isso para a nossa responsabilidade, a gente não vai mudar. Mulher preta no Brasil, lésbica, então, tem a interseccionalidade more. Se trouxer alguma deficiência, então, mais ainda. A gente tem uma representatividade de PCDs, de pessoas com deficiência cognitiva ou física, nas empresas, que é bizarra também. Bizarra. E talvez essa seja menos falada ainda, apesar de ser lei, do que a própria questão geracional. Porque agora as pessoas que estão no poder estão ficando velhas, elas não estão ficando com deficiência. Então elas vão direcionar para essa questão, que lhes é mais fácil de ser empático, porque agora é velho. Excepcional, transparência e verdade, né? Eu só queria colocar um tema pessoal também, o Fábio falou pessoal. Eu tive um grande debate com um antigo presidente meu sobre meritocracia. Então, na altura dele, branco, privilegiado, vindo de uma família rica, etc., ele pensava só em meritocracia. Eu falava, você está aqui, diretora de RH do Grupo LVMH para a região América Latina, por causa da meritocracia, porque você foi muito boa em tudo que você fez. Eu falei, tá bom, você só está esquecendo de um tema importante. Eu não fui criada no Brasil.
Eu fui criada numa família muito simples. Os meus pais não superaram os 14 anos de estudos. Eles saíram da escola com 14 anos na Espanha. Os meus primeiros anos de vida fui numa Corrab, lá na França, numa região super pobre, perto de Paris, onde, final de semana, eu via carros queimando, tráfico de drogas, e só torcia para que não seja o carro dos meus pais. E eu estou onde estou porque cresci na França, onde tem um sistema de ensino primário superior gratuito, de excelente nível, que me deu a possibilidade de expressar o meu talento. Se eu estivesse no Brasil, não tenho a menor dúvida que não estaria aqui. E que não estaria aqui sentada e conversando com vocês. Então, isso traz a nossa responsabilidade. A gente está fugindo do tema, mas acho que temos uma conexão. Absolutamente dentro do tema. A nossa responsabilidade como pessoas, a nossa responsabilidade como profissionais dentro das nossas organizações, dentro das apostas que a gente faz sobre perfis diferentes, que está faltando muita coisa, mas a gente vê esse brilho no olho, a gente vê essa vontade de vencer. E a nossa responsabilidade também de mudar as nossas organizações, os nossos sistemas, para que o Brasil, daqui a alguns anos, possa ser idêntico à França, à Espanha, à Itália, onde, sim, as pessoas, mesmo vindo de famílias pobres, conseguem chegar lá em cima, aonde elas querem. E o objetivo, de novo, não é chegar lá em cima, é chegar aonde você quer chegar. Então, uma grande responsabilidade nossa. Muitíssimo obrigada.